Olá, pessoal do sexto ano, aqui é a professora Bárbara e vamos para mais um dos nossos vídeos. E nessa semana vamos falar sobre potenciação, que é mais uma operação que nós vamos trabalhar com os números naturais. Bom, a potenciação é uma operação que a gente usa para quando a gente quer escrever uma multiplicação de muitos números iguais, repetidos, e a gente quer escrever de forma abreviada. Por exemplo, se eu quisesse escrever 2 vezes 2 vezes 2, eu não preciso escrever 3 vezes o número 2. Eu posso agrupá-lo e colocar apenas 2 elevado a 3. Vamos ver quais são esses elementos. Bom, sempre que eu tiver o número que está repetindo, ele sempre vai ser o número da base. Esse número que está representado com a letrinha A, fator que se repete, é o número que a gente chama de base. É ele quem a gente vai multiplicar. O número que a gente vê lá em cima, que aqui eu coloquei com a letrinha N, é o número de fatores, é o número de vezes que ele vai ser multiplicado por ele mesmo. Então, quando aqui no exemplo eu coloco 2 elevado a 3, isso significa que eu vou multiplicar o 2 pelo 2 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. Então, eu tenho dois elementos, a base e o expoente. Isso mostra pra gente uma potenciação. E o resultado disso é a potência. Então, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. Então, 2 é a base, 3 é o expoente, 8 é a potência. Isso é potenciação. Se eu tivesse, por exemplo, 5 elevado a 2, eu faria 5 vezes 5. Bom, mas como eu falei elevado a 2, 5 com um doisinho lá em cima, com 2 no expoente, eu tenho um caso específico para quando é 2. Ao invés de falar tal número elevado a tal outro número, quando for o número 2 no expoente, eu vou falar que o número está ao quadrado ou está elevado ao quadrado, tanto faz. Da mesma forma que se eu tenho o número 3 no expoente, o número 3 lá em cima no alto, ao invés de falar que ele está elevado a 3, eu falo que ele está ao cubo, ou está elevado ao cubo, também está certo. Então, se é o número 2, ao quadrado. Se é o número 3, ao cubo. Com os outros números, eu falo elevado e o número. Por exemplo, elevado a 1, elevado a 0, elevado a 4, elevado a um número que for, tá bom? Apenas o 2 e o 3 que têm nomenclaturas diferentes. Bom, uma outra regrinha diz que todo número elevado à primeira potência elevado a 1 sempre vai ter como resultado ele mesmo. Então, é uma regra, não importa qual é o número, pode ser nesse caso 3 elevado a 1, é 3. Se fosse 1 milhão elevado a 1, 1 milhão. Todo número elevado a 1 sempre vai ser ele mesmo. Bom, e uma outra regrinha é todo número natural, quando estiver elevado a 0, o resultado será o número 1. Não importa qual é o número, qualquer número elevado a 0, sempre o resultado será o número 1. Nesse caso aqui, eu tenho 4 elevado a 0, dá 1. Se fosse 1000 elevado a 0, também seria 1. Se fosse 1 elevado a 0, seria 1. Qualquer número elevado a 0, sempre o resultado dá 1, independente de que número for. Ok? Bom, o outro conteúdo que nós vamos ver nessa semana são expressões numéricas. As expressões numéricas vocês já viram nos anos anteriores, mas agora elas vão ganhar mais um elemento, que é a potenciação. Bom, a ordem para a gente resolver, então agora vai incluir a potenciação. Primeiro, a gente vai começar sempre procurando onde estão as nossas potências para começar a resolver por elas. Mais para frente um pouquinho, quando vocês aprenderem sobre radiciação, a radiciação tem a mesma prioridade da potenciação.
mas aí isso é assunto para outra hora, quando a gente aprender sobre a radiciação. Então, nossas expressões numéricas vão sempre começar resolvendo a potenciação, depois multiplicação e divisão, e por último, adição e subtração. Bom, sempre nessa ordem, mas pode acontecer de uma mesma expressão numérica nós termos as duas operações que têm o mesmo nível de prioridade. Se tem o mesmo nível de prioridade, por exemplo, se eu tivesse somente multiplicação e divisão, quem eu resolvo primeiro? Resolve primeiro quem está vindo à esquerda primeiro, na forma que nós lemos da esquerda para a direita. Então, começa procurando o que veio primeiro da esquerda para a direita. Um exemplo, 2 mais 5 menos 3. Quem que eu resolvo primeiro se eu só tenho adição e subtração e os dois têm a mesma prioridade? Resolve quem veio primeiro da esquerda para a direita. Então, eu faria a adição primeiro. Bom, existem alguns elementos que podem se juntar nas nossas expressões numéricas. São os parênteses, os colchetes e as chaves. Eles também têm uma ordem de resolução. Eu primeiro sempre começo pelos parênteses e aí dentro do parênteses eu obedeço a ordem das operações. Primeiro potência, depois multiplicação e divisão e por último adição e subtração. Terminados os parênteses, nós vamos para os colchetes. Dentro dos colchetes é a mesma lógica. Primeiro, potências, depois multiplicação e divisão e por último adição e subtração. Terminamos os colchetes e vamos para as chaves e seguimos o mesmo raciocínio, ok? Vou mostrar um exemplo para vocês. Um exemplo bem grande que tem todas as nossas operações e todos os nossos elementos. Eu então vou direto para os parênteses. Todo mundo que veio antes dos parênteses, nós repetimos e a gente só vai calcular o que está dentro do parênteses. Nesse caso, só tem uma operação dentro do parênteses. É ela que eu vou fazer. 5 mais 2, 7. Quem veio depois, eu repito. Então, agora nós temos os colchetes. Vamos para dentro do colchete. Eu tenho uma subtração e eu tenho uma multiplicação. Multiplicação tem prioridade. Então, a gente começa por ela. Todo mundo que está fora do colchete, a gente repete. E aí, a gente faz essa multiplicação. 12 vezes 7 dá 84. E aí, eu fico com 86 menos 84 dentro do colchete. E aí, só tem essa operação, então eu vou fazê-la. 86 menos 84, 2. Bom, eu agora tenho uma multiplicação e uma potência para fazer aqui nas chaves. Potência tem prioridade, então eu faço 2 ao quadrado, 2 elevado a 2. Isso é 2 vezes 2, que dá 4. Então, agora eu posso ir para a multiplicação. 20 vezes 4, 80. Feito isso, as chaves se encerram. E aí só sobra essa divisão do 480 dividido por 80, que dá 6. Então, o resultado dessa expressão numérica grandona é 6. Ok? Bom, pessoal, tem duas listinhas para vocês fazerem, uma de potência e outra de expressões numéricas. Tentem fazer sozinhos, qualquer coisa, entre em contato comigo pelo WhatsApp, que eu estou à disposição para ajudar vocês. Um beijo, até semana que vem.